Obras, Serviços Públicos, Habitação, Política Urbana. Temos aqui a presença do vereador Rodrigo, temos também a presença do senhor Juliano, que é secretário municipal, e do senhor Stefan, que é diretor do Departamento de Arrecadação do município de Itajubá. Cacilda, também nossa técnica legislativa. Tem ata para ser lida, uma, e parecer também. Então vamos fazer a leitura de ambos, Cacilda, e aí a gente passa ao bate-papo aqui com os convidados. Obrigado. Ata da 35ª reunião ordinária. Aos 31 dias do mês de outubro de 2018, às 16 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende e Rodrigo Sampaio Melo. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura e colocando em discussão e votação as atas da 33ª e 34ª reunião dessa comissão, as quais foram aprovadas por unanimidade. Porém, com ressalva de acrescentar ao nome do Henrique Gonçalves, presidente do Diretório Estudantil da Unifei. Após, o presidente colocou em discussão e votação o parecer do relator ao projeto de lei número 4331, que acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 8º da Lei Municipal 2220, de 1998, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar coletivo urbano no município de Itajubá, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 4336, que autoriza o Poder Executivo a doar terrenos à Advantec Brasil Limitada e dá outras providências de autoria do prefeito municipal. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente relatou o requerimento número 288, de autoria do vereador Fabrício Machado, que requer reunião com o tema Serviços e aplicativos de celulares de transporte de passageiros e projetos a respeito. A comissão decidiu por realizar reunião conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor, já que está incumbida de estudar esse assunto. A comissão determinou que, por apresentar denúncia ao Ministério Público referente à empresa Gardênia, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto ser arquivado nessa Casa Legislativa, e lavou-se presente ato que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 31 de outubro de 2018. Em discussão? Aprovada. E agora nós temos o projeto de lei, parecer ao projeto de lei 4337, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas do município de Itajubá. Parecer do relator ao projeto de lei número 4337, de 2018. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4317, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas do município e dá outras providências de autoria do prefeito municipal. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição não foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno dessa Casa Legislativa. Parecer do relator. Os veículos abandonados em via pública têm se tornado um desafio aos gestores de trânsito, na maioria dos municípios brasileiros, pois ocupam indevidamente o espaço público, impede o estacionamento de outros veículos e chegam a se transformar em um sério problema de saúde e de segurança. O abandono de veículos em lugares impróprios atravanca as vias públicas, as calçadas e ruas, e atrapalha o fluxo do trânsito. Em muitos casos, a carcaça e os restos do veículo passam a permitir o acúmulo de sujeira e de água e viram depósito de dejetos ou esconderijo para usuários de drogas e assaltantes. Cabe salientar a importância de esclarecer que os veículos em fim de vida, ou sucatas, representam séria agressão ao meio ambiente e ao bem-estar da comunidade. Degradam paisagens urbanas, provocam desconforto e até mesmo perigo à saúde e à vida dos cidadãos, que trazem deterioração ao meio ambiente como a contaminação dos solos. Os carros abandonados nas vias públicas prejudicam a efetiva limpeza urbana, fazem proliferar insetos, animais e até vegetação, comprometendo assim a higiene pública. Os veículos, ou o resto deles, quando abandonados nas ruas, apresentam risco à saúde pública, pois viram o depósito de lixo de água parada, que certamente atrai doenças, incluindo a dengue, caracterizando ameaça à saúde e à segurança pública, tendo em vista que ficam sujeitos às ações do tempo e a depredações.
Os veículos em fim de vida que se tornam sucatas abandonadas em vias públicas ou em ferros velhos e pátios de recolhimento de veículos de órgãos de trânsito causam transtornos ao meio ambiente e à população, gerando diversos transtornos e diminuindo a qualidade de vida da população. Torna-se oportuno relatar que a forma pela qual se tem tratado a questão representa um descuido com o bem-estar da comunidade, com o meio ambiente e mesmo com a economia, já que são riquezas que estão se perdendo, quando poderia haver ganhos econômicos mediante a reciclagem desse material. Ressaltamos ainda que, mesmo havendo legislação que discipline a matéria, nota-se que poderiam designar normas específicas para estimular proprietários de sucatas a entregá-las para reciclagem. Pode-se buscar também responsabilizar todos os responsáveis pela guarda do veículo, no sentido de resguardar o meio ambiente e promover a reciclagem desses veículos. Cabe salientar que essa iniciativa é de relevante importância e constata-se que a medida corresponde às exigências de mérito, estando em condições de ser aprovada no que diz respeito aos aspectos que cumpre essa comissão analisar. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbitos, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 4337 de 2018. Assina o relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação Política Urbana, José Maria Silva. Bom, esse projeto teve até início aqui na Câmara Municipal através do próprio vereador Zé Maria, mas o jurídico deu parecer contrário à tramitação aqui por achar que é matéria exclusiva do chefe do Executivo. Então, o vereador Zé Maria fez uma indicação ao prefeito municipal e este, então, acolheu a indicação do mesmo e mandou, então, o projeto 4337 para ser tramitado aqui nesta casa. Em discussão? Ok. Dar parecer favorável, né, Cacilda? Tem uma... Só colocar isso em pauta, a gente já começa. Tem uma indicação aqui do vereador Antônio Raimundo Santi, 729, e apresenta, nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao presidente da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, verificar junto a seus pares a possibilidade de convidar a senhora Edna Maria Lopes Dias, a secretária municipal de Planejamento, para participar de uma reunião ordinária da comissão para prestar dados, informações e esclarecimentos a respeito da desafetação de área institucional e autorização para permuta de terreno prevista no PL 4343, de 4 de outubro de 2018, que se encontra em tramitação nesta Casa Legislativa. Então, o vereador Santi pede que convidemos a secretária. Oi? Não. Ali no Jardim das Colinas, no açude, tem aquele bairro novo, foi construído lá em cima, aquele loteamento, agora fugiu o nome do loteamento. E aí, no loteamento, existe uma área institucional. E aí, para baixo do loteamento, perto da rodovia, ali próximo ao Motel Status, tem uma área e a prefeitura quer fazer a troca dessa área institucional para essa área que está mais próximo ali da rodovia. E então, só para instruir melhor esse projeto de lei que já está tramitando na casa, aí ele pede para a gente convidar ela para prestar esclarecimentos. Pode ser? Ô, Cacilda, coloca na ata, então, que vamos convidar a secretária de Planejamento. Eu preciso falar para a secretária de Planejamento para ela vir aqui nas reuniões. O senhor sempre vinha. O senhor não passou totalmente o bastão para ela, né? Acho que a gente já convidou umas 2 vezes, ela não veio.
Mas é porque Acho deve que ter ela algum tá compromisso. ela Claro. está com receio. Não, uma vez eu falei com ela por telefone, ela falou, não, eu não sou política, eu sou de carreira, aí vocês lá ficam discutindo questões políticas, não sei o quê. Eu falei para ela, não, aqui na comissão, geralmente são coisas até mais técnicas, né? No plenário aqui, que às vezes em votação a gente fica esse papo político, mas nas comissões é uma coisa muito técnica, né, que a gente discute. Então, acho que ela tem um certo receio da gente ficar Se for necessário, eu acompanho ela, sem problemas. Tá bom. Acho que ela até veio uma vez com o senhor aqui, ela até me falou, não, uma vez eu fui lá acompanhando o secretário, quando ele era secretário, mas eu não lembro dela. Bom, coloca na pauta então, ô Cláudia, que a gente convida... Cláudia Cacil, estou pensando na Cláudia. Obrigado. Se tem mais alguma outra... Não. Bom, secretário e o Stefan, a gente solicitou a presença de vocês só para a gente entender como funciona essa questão, concessão desses alvarás de funcionamento para todas essas instituições, bares, restaurante, igreja, quando vai ter um show, enfim, todas essas concessões de alvará e também a questão de fiscalização depois que você concede esse alvará de funcionamento, né? A gente tem tido muitas reclamações, pelo menos lá no meu gabinete chega muitas reclamações. E por que dessas reclamações? Porque ano passado eu apresentei aqui nessa casa um projeto de lei sobre perturbação de sossego. Só que o meu projeto de lei ele é específico para casas particulares e para veículos particulares. Mas nem todo mundo da cidade que teve conhecimento desse meu projeto de lei entende que esse meu projeto de lei, o 3.200, é específico para casas particulares e para automóveis ou motos particulares. E aí, como eles souberam desse meu projeto de lei, muita gente vem reclamar comigo, não, mas o barzinho do lado da minha casa, não, mas o restaurante, ou então a igreja que fica na frente da minha casa, isso, aquilo. E aí eu explico para eles, olha, eu não quis entrar, quando eu apresentei o projeto de lei, eu não quis entrar nessa seara de indústria, comércio e algumas outras instituições, justamente porque a Prefeitura Municipal ela concede alvará de funcionamento para todos esses estabelecimentos. E a própria Prefeitura Municipal ela tem o poder de polícia, ela tem o poder de conceder o alvará, mas ela tem o poder de fiscalizar, de multar, de notificar e até chegar a um ponto de, se não cessar, até cassar o alvará de funcionamento dessas instituições, do comércio, indústria, enfim. Então, eu gostaria de entender um pouco mais como funciona esse departamento dentro da Prefeitura e também a relação de fiscalização. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, e a gente recebia muita reclamação, e recebe ainda, muita reclamação ali daqueles shows que acontecem lá no Parque de Exposição, né? E aí muita gente fica muito comovida por conta de ser ali do lado do asilo, e ter muitos velhinhos, e imagina, ter um show lá, fica até, não sei, horas, enfim, perturbando o sossego daquele pessoal todo, né, dos velhinhos, e também, lógico, da redondeza, né? E aí, uma vez, até o Marquinhos Meirelles soltou no Facebook dele, já recebi o alvará de autorização do evento, tal. E aí ele postou aqui o alvará de autorização, né? E aí, nesse alvará, eu comecei a perceber que todo o alvará tem essa advertência embaixo, né? Tem essa advertência de perturbação do sossego, né? Aí teve uma moça, que eu até achei engraçada a publicação, que o Marquinhos colocou essa questão de ter recebido o alvará, e aí veio uma moça aqui e pôs assim,
Não entendi. Advertência, perturbação do sossego. O show na exposição é uma perturbação, né? É lógico, a opinião dela, enfim, claro. Mas aí eu aproveitei esse alvará que foi concedido e eu tinha muita curiosidade em saber se, de fato, o som ali era muito alto ou não, né? Então, houve essa autorização, né? O Marquinhos até publicou, e aí eu imediatamente entrei em contato com a Polícia Militar e eu pedi para eles fazerem uma medição naquele local na hora do show, né? E eles foram muito gentis, eu fiz um ofício para eles, né? E encaminhei, e aí eles me mandaram um relatório. E aí eles colocam aqui no relatório que, de acordo com uma tabela de limites de emissão no município de Itajubá, essa tabela vocês devem ter conhecimento, eu não achei, mas ele põe aqui que prevê em áreas mistas com trânsito em período noturno 60 decibéis, né? E aí eles fizeram 3 medições. A primeira medição foi ponto em frente ao asilo. Foi uma média ferida de 92 decibéis. Imagina, o máximo que pode acontecer é 60. E teve uma média de 92. Aí depois eles fizeram uma segunda medição em frente ao SENAC, média de 89 decibéis. E depois uma terceira medição em frente ao posto 7 estrelas, 88 decibéis. Então a gente percebe que, claro, ultrapassou e muito o máximo permitido, que seria de 60. E assim, só um exemplo, né? E aí eu queria entender justamente isso, né? A prefeitura concede um alvará, mas depois de concedido, há fiscalização? E aí, só para acrescentar só mais alguns exemplos também, só para não alongar e aí passar a palavra para vocês, eu fiz uma busca, assim, conversando com a Cláudia, lá com a minha assessora. Cláudia, o que a gente recebeu de reclamação assim maior sobre isso, né? Aí ela falou que aquele barzinho, chama barzinho mesmo, olhando de frente aqui para a igreja, fica na rua lateral de baixo. Fica até muito tarde, e aí as pessoas saem muito para fora, né? O bar é lá dentro, mas muita gente fica ali na calçada e na rua até altas horas da noite, e os vizinhos já recebemos muita reclamação, até já liguei para você para falar sobre isso. Aquele outro barzinho que abriu também ali, depois do Mário, que chama Oficina, que parece que ele nem tem alvará de funcionamento como bar. Ele tem um alvará de funcionamento como uma loja de conveniência. Foi o que me falaram. E aí também aquele pessoal ali daquela pracinha ali, eles falaram, nossa, agora a gente não consegue dormir mais em determinados dias da semana, né? Nada contra, viu, gente? Eu não estou expondo aqui porque eu sou contra esse tipo de lazer. Eu mesmo frequento barzinho à noite e vou e me divirto, é gostoso, né? Mas é lógico que a gente recebe também essas reclamações e a gente gostaria só de questionar isso e de entender melhor como funciona. Por exemplo, já teve também reclamação de igreja, né? Eu moro na frente de uma igreja e eles ligam um som muito alto, uma cantoria danada, banda, aquela coisa, eles até ficam, sempre coloca lá, Deus não é surdo, né? Aquela piada que todo mundo sempre faz, né? Não precisa rezar tão alto porque Deus não é surdo, aquela coisa toda. Então, Sindicato Rural, Igreja, Clube dos Sargentos aqui embaixo também, já teve uma pessoa no gabinete também reclamando que eles ultrapassam demais. Eu até liguei uma vez para o coronel, eu acho que cessou, eu acho que ele até falou, Marcelo, aquilo lá não é do Exército,
né? Aquilo lá é uma associação que foi montada, mas tudo bem, quem dirige lá parece que é reformada lá do Exército, eu vou conversar com ele e tal, aquela coisa toda, e acredito que tenha conversado. E aqui também, uma moça mandou, olha, moro no residencial Luci Cardoso. Luci Cardoso é aquele lá próximo lá do Sindicato Rural, né? Todos os sábados no Clube do Vasco. Eu não sei exatamente onde é o Clube do Vasco, ali. Só que do outro lado do rio, né? Ah, então tá. Todos os sábados no Clube do Vasco tem show, um absurdo, som alto. Pelo meu conhecimento, perturbação de sossego não tem horário. Exposição é uma vez por ano, e assim festa da cidade, mas todos os sábados é complicado. Tem o chamado 190, mas nada é feito. Se puder ajudar, enfim. Então, assim, só expondo todas essas situações, para a gente entender melhor como funciona essa questão de conceder o alvará e, principalmente, a questão da fiscalização, né? Vereador, boa tarde, vereador Marcelo Krause, boa tarde, tenente Melo, boa tarde, Sérgio. A questão até pedir para a sua secretária para especificar mais do que se tratava, até para me ter argumentos aqui para conversar com o senhor. A questão posta aqui nessa sessão não é pertinente à Secretaria de Finanças. A Secretaria de Finanças, na verdade, emite o alvará de funcionamento. Agora, a fiscalização de perturbação da paz, isso daí é encargo da Secretaria de Meio Ambiente. Então, o que a gente pode fiscalizar em termos de Secretaria de Finanças é se o alvará está vigente, se o zoneamento ali, onde está a edificação, permite o tipo de empreendimento. Isso é incumbência da Secretaria de Finanças. Agora, com relação se o horário foi estendido, se o barulho está atrapalhando os vizinhos, isso daí tem um órgão próprio da Secretaria de Meio Ambiente, inclusive eles possuem o equipamento para aferir a questão do barulho e a possibilidade, inclusive, de multar. Eles têm fiscais lá que têm poder de polícia para multar, para fechar, requisitar a polícia militar para intervir nessa situação. E caso haja uma fiscalização pela Secretaria do Meio Ambiente, ela comunica à Secretaria de vocês para que vocês notifiquem ou cassem até o alvará de funcionamento, ou isso também cabe a ela? Não, na verdade, ela tem o seu corpo de fiscalização, cabe a ela fazer a fiscalização, se for o caso, fazer a autuação e montar o processo administrativo. Caso o secretário de Meio Ambiente entenda por bem que eles estão infringindo algum dispositivo legal, aí passa sim para a gente poder caçar o alvará de funcionamento. Entendi. Então, multa, o STF pode até complementar essa informação. Toda essa parte de fiscalização, multa, tudo isso é feita pela Secretaria de Meio Ambiente. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Só explica para a gente mais ou menos. Eu vou dar uma explanação geral do que aconteceu, porque, de fato, assim, o que a gente tem muito problema é com perturbação do sossego. E muito se confundia quando a gente concedia um alvará de funcionamento. Por exemplo, eu fazia um alvará de funcionamento para o bar. Tinha o problema da perturbação do sossego. Era acionado 190, eles chegavam lá, acabavam encontrando assim, tem o alvará de funcionamento. Então, a prefeitura está autorizando a pessoa a fazer barulho, fazer qualquer tipo de perturbação do sossego, de fato. Isso aí foi uma ideia minha, quando o Peter ainda era secretário de Finanças. A gente desenvolveu aquele texto padrão, que a gente padronizou para todos os alvarás que a gente fosse emitir, para que não houvesse essa confusão. O que a Secretaria de Finanças licencia é a atividade como um todo. Mas a gente não permite que aquele alvará seja cometido, no caso, uma contravenção penal. O que o pessoal confunde muito é que perturbação do sossego é uma contravenção penal. Tem que ser feito boletim de ocorrência, tem que ser levado à delegacia de polícia civil,
tem tudo que tem que ser feito. Aí a gente desenvolveu esse texto e colocou, padronizou para todos os alvarás. Porque tinha problema com igreja, tinha problema com bar, com oficina, muitos outros. Então a gente desenvolveu esse texto para sanar esse problema. A gente achou que ia resolver esse problema com a polícia militar, porque eles eram acionados e chegavam falando, pelo menos isso era não o que a polícia falava, mas o que o contribuinte vinha falar com a gente. Eu ligo no 190, eles falam que lá tem alvará, que eles não podem fazer nada. A gente desenvolveu esse texto nos alvarás pensando nessa parte. A fiscalização com relação à perturbação do sossego é a critério da Secretaria de Meio Ambiente. Eles têm lá os fiscais urbanistas dele, justamente para seguir os procedimentos que tem no Código de Posturas. O Código de Posturas ele trata dos ruídos lá não são permitidos de maneira genérica, tanto que até a Lei 3.200 lá, ela menciona o Código de Posturas lá no artigo 26. Então, assim, toda a fiscalização para perturbação do sossego, ela inevitavelmente deve ser feita pela Secretaria de Meio Ambiente. Com relação ao questionamento que o senhor perguntou sobre a concessão do alvará para uma festa, no caso da exposição, a Secretaria de Finanças dá o alvará final, o alvará de funcionamento. Só que todos as outras secretarias que podem estar envolvidas de alguma forma na fiscalização são comunicadas. Tanto que não é o meu departamento que emite esse alvará para evento que tem cobrança de ingresso, é o pessoal lá da fiscalização, que cobra o ISS em cima da venda de ingresso. Eles acabam fazendo, só que eles têm um trâmite. Eles pegam lá um comunicado da Polícia Militar, pegam o alvará do bombeiro, pegam um parecer, não é um parecer, mas a pessoa firma um termo de compromisso na Secretaria de Meio Ambiente. Eu não acredito que deva estar escrito lá que os limites sonoros, como essa tabela que o senhor leu aí, deve estar tudo lá nesse termo de compromisso. A fiscalização cabe à Secretaria de Meio Ambiente. Então a gente acaba ficando assim, a gente licencia, mas com uma ressalva que todas as secretarias sejam comunicadas. A partir do momento que toma conhecimento da irregularidade, e uma coisa que é impressionante, assim, o pessoal que faz a denúncia, eles não formalizam denúncia. O grande problema que eu acho eles vão, só falam. Na minha secretaria, no que compete à Secretaria de Finanças, sempre quando alguém chega com alguma reclamação, com alguma coisa que a gente pode fiscalizar, que a gente pode atender, a pessoa formaliza uma denúncia, a gente faz a resposta à denúncia, mostrando as providências que foram tomadas com relação à Secretaria de Finanças. Quando não é competência da Secretaria de Finanças, a gente encaminha um memorando, um ofício para quem seja competente de fiscalizar. Questão de esclarecimento é que a Secretaria de Meio Ambiente, o corpo técnico dela também é limitado. Então, ela não possui fiscais necessários ou que na quantidade ideal para fiscalizar toda a cidade. Então, normalmente, a gente trabalha através de denúncia. Como o Stefano falou, normalmente as denúncias são colocadas em redes sociais, ao invés de ser colocado lá no 0800 da Prefeitura. Então, se colocar no 0800 da Prefeitura, a gente é obrigado a verificar a veracidade e ainda responder ao cidadão qual providência foi tomada. Então, pode estar ocorrendo isso. Vários comentários em redes sociais questionando a Prefeitura por que está acontecendo aquilo lá, mas sem formalizar denúncia no órgão da Prefeitura. Um questionamento, secretário. Mesmo não havendo uma denúncia ou uma reclamação oficial via Fala Cidadão, enfim, alguma coisa assim, registrada, o senhor acabou de falar das redes sociais e a gente acompanha as redes sociais, né?
A gente sabe que, de fato, acontecem alguns abusos, vamos dizer assim. A secretaria, sabendo, não oficialmente através de uma denúncia, mas sabendo que algumas coisas acontecem de forma corriqueiras, o que a secretaria poderia questionar ou exigir de alguém que vai solicitar um alvará para alguma coisa? Por exemplo, show lá no parque de exposição. Sempre vai acontecer, né? Aconteceram vários e vários vão acontecer novamente. A gente sabe que não precisa nem desse laudo aqui para a gente saber que realmente o som é muito alto e extrapola de fato, né? Agora, quando alguém vai lá solicitar um show, o que a secretaria pode fazer para minimizar, porque eu acho que acabar com a perturbação não acaba, mas minimizar eventualmente esse problema que acontece eventualmente num dia de show? Vereador, eu posso falar com relação à minha secretaria. Nos últimos shows que foram permitidos, foram autorizados pela Prefeitura, especificamente com relação ao Sindicato Rural, nós colocamos o horário de funcionamento. Ele só poderia funcionar, o Steph deve saber melhor o horário, mas a gente especificou o horário de início e o horário de final. Porque algum tempo atrás, de fato, não existia o horário para encerrar. Encerrava o artista principal ali, mas continuou algumas outras bandas menores e continuava até altas horas da noite. Legal. Agora a gente está colocando o horário de encerramento. A partir daquele momento não é permitido mais só mecânico. Se não me engano, eu acho que era até 2 horas da manhã. 2 horas da manhã que ficou definido o show que deveria acabar, deveria encerrar as atividades. Legal. Justamente até por causa de um problema de segurança pública. Sim. Porque a polícia não conseguia garantir a segurança do pessoal voltar para casa por conta do elevado horário e dos turnos limitados da polícia militar. Eu não sei se ainda é a matéria de discussão, mas, por exemplo, assim, o senhor falou de bar. Ainda é checado, antes de se conceder o alvará definitivo do bar, a localização do bar. A gente tem a Lei 1988, de 94, que ela define as atividades que são permitidas em cada zona da cidade. O bar é uma atividade que é permitida em zona central. Então, o que acontece? Tem muita gente que reclama, apesar daquele barzinho ser numa área que tem bastante residência, perto da igreja, ele está definido dentro da zona central. Sim. Por isso que foi permitido a atividade de bar. Só que concordo plenamente. A autorização para ele funcionar como bar não implica que ele pode perturbar de forma nenhuma o sossego alheio. E é isso que é o ideal, né? É funcionar o bar, ele ter lá a sua atividade, mas, ao mesmo tempo, também não atrapalhar quem mora ali na redondeza. Sim, esse bar especificamente, eu lembro que eu fui na primeira fiscalização que teve dele, quando ainda estava começando as atividades. Eu mesmo vi em redes sociais que já estava um burburinho de falar, esse bar aqui é bom, é coisa nova, não sei o quê. E eu, junto com a fiscalização, numa operação que a gente fazia junto com a polícia, a gente foi nesse bar, ele realmente estava sem alvará de funcionamento. Foi notificado para providenciar o alvará dele, cumprir as exigências legais, e ele acabou cumprindo essa notificação. Foi lá, se inscreveu no cadastro da prefeitura, teve o seu alvará deferido. Só que o problema dele é o barulho. Então, assim, a gente fica limitado, a Secretaria de Meio Ambiente vai ficar limitada ao que tem no Código de Posturas, no artigo 26, dos ruídos que não são permitidos. Como até falei uma outra vez com o senhor pelo telefone, quando a gente estava discutindo a questão da Lei 3.200 lá, e
que se poderia pensar em algum artigo, alguma coisa voltada para essa perturbação de estabelecimento comercial, institucional, porque às vezes não é só a igreja, é escola que faz barulho. Então, se a gente, no Código de Posturas, tem um artigo que trata exclusivamente da pessoa que se sente incomodada com um tipo de ruído. Lá fala que qualquer pessoa que tiver o seu sossego incomodado, cabe comunicar ao órgão competente da prefeitura para que sejam tomadas as providências cabíveis. Por isso que a gente sempre fala da importância dessa formalização da denúncia. Embora, assim, lá na Finanças... Até para gerar um histórico, né? Sim, sim. Lá na Finanças a gente mexe com tudo e tenta fazer de tudo à medida do possível. A minha área, além de mexer com essa parte de alvará, a gente mexe com a parte de IPTU. Então, é assim, lá e cá, a gente tem que atender a demanda por denúncia. Tem uns casos notórios que, não, aquilo lá, a gente tem que tomar providência urgente. Então, a gente age dessa forma. Mas o importante da denúncia é para dar essa regularidade e para que se possa cobrar por escrito. Qual que é a situação que foi tomada? Basicamente é isso. Agora, só lembrando que a gente não tem conhecimento de causa para saber se está sendo feito um procedimento. Até porque é da Secretaria de Meio Ambiente. Provavelmente pode até ter já algum procedimento em andamento. Aí a finalização desse procedimento cabe ao secretário. Se o secretário achar por bem que realmente extrapolou todas as possibilidades de convivência, ele vai nos comunicar para a gente caçar o alvará. Legal. Bom, acho que seria interessante chamar o secretário do Meio Ambiente aqui, né? A minha única preocupação, assim, eu tive lá na prefeitura recentemente, conversando até com o secretário do Meio Ambiente e com o André, secretário de Administração, para falar sobre a lei da perturbação de sossego. E aí ele me falou uma coisa que eu fiquei preocupado, mas, logicamente, é uma coisa que deve acontecer momentaneamente, em outros momentos, não. Ele falou, olha, a lei da perturbação de sossego, essa 3.200, que foi projeto meu, isso o André falando. Eu acredito que deve ser fiscalizado pela Guarda Municipal, porque a gente tinha lá uma dúvida entre Guarda Municipal e fiscais do meio ambiente. Aí ele falou, olha, tem que ser da Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela já trabalha à noite. Eu, aqui como secretário da administração, eu cortei hora extra. Então, assim, fiscal do meio ambiente não vai poder ser, porque geralmente essas perturbações de sossego acontecem à noite. E aí o meu fiscal do meio ambiente não vai poder ir por conta do pagamento de hora extra, porque está cortado o pagamento de hora extra. É claro que isso vai e volta, né, até por conta do caixa da prefeitura. Vereador, né? Às vezes uma situação melhor, uma situação pior. Às vezes precisa realmente segurar um pouco. Né? Essa questão do final do ano, infelizmente, por conta da administração do governo estadual, de fato, a gente teve que cortar os gastos por conta até de conseguir cumprir, honrar a folha de pagamento. Claro. Então, de fato, existem alguns serviços que foram limitados, isso daí é notório, a gente não pode fugir disso, mas a gente tem que honrar os nossos compromissos de pagar a folha de pagamento em dia, e é o que nós estamos fazendo. Sim. Então, pode ser que durante esse intervalo, até o final do ano, aí ocorra esses fatos, alguém comunicar à Secretaria de Meio Ambiente não tiver fiscal, exatamente por conta dessa questão das horas extras, porque no período noturno ainda tem o adicional noturno, a hora dobrada, então tem uma série de fatores que onera muito essa atividade. Então, de fato, pode ocorrer isso. Bom, mas seria interessante chamar ele aqui para a gente entender, assim, é lógico, numa situação normal econômica da prefeitura, os fiscais certamente vão poder sair à noite para fazer esse tipo de fiscalização, né? Mas para entender... Mas nada que também, se conversando entre o secretário de Defesa, o sargento
Pereira e o secretário Ricardo que não possa ter um entendimento. Isso aí também não quer dizer que está lá com a Secretaria de Meio Ambiente, porque a Guarda Municipal também tem poder de polícia. Legal. Então, isso aí é uma questão de conversar entre as secretarias para a gente ajustar o que pode ser feito. De fato, existe essa limitação de hora extra, e a gente não pode fugir disso. Mas, de fato, também a gente tem que fazer alguma coisa. Também não vai poder deixar, a Deus dará, acontecer algo pior. Por enquanto, só está na perturbação. Pode ser que alguém chegue a vias de fato aí por conta da situação, então pode acontecer algo pior. Essas parcerias que você disse com a Polícia Militar, de fazer algumas blitz, assim, de vez em quando acontece ou não? A gente tinha uma operação, chamava Operação Tertúria. Era quando o Capitão Castro ainda estava no comando aqui. Então, isso aí foi em 2016, finalzinho de 2016. Depois que ele acabou saindo do comando, foi diminuindo esse tipo de operação. Legal. Porque a gente chegava a ponto que estava mais voltado para o lado de fiscalização de menor em festa do que para o lado tributário nosso. A gente ia como de apoio, de alguma forma, mas começou a ir para um outro lado que já não atendia mais o que era de competência nossa. Também por conta de orçamento, de disponibilizar fiscal noturno. Mas isso aí, o que eu acredito que pode ser feito, a guarda faz uma constatação. O que fala na lei do senhor é a guarda ou a polícia fazer a constatação. A lavratura do auto de infração, da notificação, pode ser feita dentro do expediente normal da prefeitura. Teve um outro caso que aconteceu comigo, a guarda fez uma constatação de uma venda de bebida para menor de idade. No Código de Postura tem a previsão de aplicação de multa para essa infração. A guarda fez a constatação, fez o boletim de ocorrência deles, passou para a gente lá. A gente lavrou o auto de infração, entregou com a multa para o estabelecimento. Jeito tem. Tem que chamar o secretário de Meio Ambiente, conversar com o pessoal da guarda conjunto, assim, para só organizar. Porque a guarda realmente, o horário dela favorece justamente a não comprometer o orçamento nosso que já está limitado. Explica para mim um pouco, Stefan, sobre essa questão dessas festas República, que eles pedem alvará. Porque eles pedem alvará porque eles vendem o ingresso e aí é necessário o alvará? O que aconteceu em República? Antes de até ter a lei do senhor, a gente já começou a fazer algumas ações com algumas repúblicas. Tendo em vista que tinha muita reclamação, só que sempre era para um lado de perturbação do sossego. A gente acabou tentando abraçar essa causa também para tentar impor alguma penalidade, para não ficar impune os infratores. Depois que a gente fez a gente pegava na rede social, via uma festa na República tal, cobrança de ingresso tal, a gente fazia uma notificação para o proprietário do imóvel e para os moradores, porque ali não é um local propício para realizar uma festa desse tipo. A gente chegou a fazer isso. Depois que a gente fez essa ação, teve algumas repúblicas que começaram a pedir alvará para a festa, para o evento. Só que sempre assim, quando era um endereço residencial, a gente não liberava por conta de não ter cumprir com exigência de evacuação. A gente não fazia isso. Só que começou a aparecer muito pedido de festa de aniversário. Coincidentemente, muita gente começou a fazer aniversário, sabe? E para a festa de aniversário, na verdade, você não precisa ter um alvará de funcionamento para você fazer uma festa de aniversário. O que a gente entendeu depois é que eles estavam se valendo do alvará, porque quando tinha uma fiscalização da Polícia Militar, eles apresentavam o alvará. Ah, não, a prefeitura autorizou esse tipo de perturbação. Por isso que a gente teve que colocar aquele texto no final do alvará
para tentar fazer eles entenderem que a gente não está dando um alvará para uma perturbação do sossego. Entendeu? E a gente... E eu até entendo por que o senhor até chegou a convocar a gente da Finanças, porque a gente tenta resolver. Só que a gente tem uma limitação pelo tanto de atividade que a gente desenvolve. E o foco nosso é na arrecadação do município. A gente não pode ficar indo muito para esse lado de ordem, de sossego, porque a gente deixa de agir no que a gente está lá para fazer. E é fiscalizar, aumentar a arrecadação do município. E com relação a essas festas de república, eu acho que foi isso. A gente começou a limitar, só que agora, pelo que eu já acompanhei em redes sociais, porque eu já fui bloqueado tudo que é grupo de república que você pode imaginar. Pessoa não grata. Então, assim, começou a ficar difícil verificar onde que ia ter uma festa de república. E eles colocavam assim, não está tendo venda de ingresso. Eles colocavam um bonequinho, homem 20, bonequinho mulher 15. Tudo para tentar escapar de alguma forma dessa fiscalização. E eles estão se adaptando cada vez mais. Hoje eles já colocam assim, local, não definido. E aí, como esse aí foi o último caso que eu vi, a gente acabou esbarrando nisso. Não tem como a gente agir preventivamente, porque a gente não sabe onde que vai ser o local da festa. Entendi. É complicado, é muito complicado. Só que é isso que acontece. A gente tenta agir, só que a gente acabou saindo do foco. Aí a gente acabou voltando. Quando veio a Lei 3.200, a gente chegou a conversar com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Guarda Municipal. O que eu tinha entendido da lei é que a Guarda ou a Polícia faria a constatação e a Secretaria de Meio Ambiente faria os trâmites fiscais. Lavrar um auto de infração, lavrar uma notificação. Isso é o meu entendimento. Só que aí tem que conversar diretamente com eles para ver certinho. Na realidade, sobre a lei da 3.200, que foi aprovada ano passado e sancionada pelo prefeito, depois com uma discussão lá com o procurador, com o Renan, a gente chegou à conclusão que deveria tirar, porque a lei cita lá Guarda Municipal, EU, alguma coisa assim, Polícia Militar. Aí chegamos à conclusão de que deveria tirar a Polícia Militar, ficar então só sob responsabilidade da Guarda Municipal. E aí ficou também uma discussão se eu é que apresentaria essa modificação na lei ou se viria da prefeitura. E conversando também aqui com o jurídico, chegamos à conclusão de que a prefeitura, o prefeito municipal, deveria mandar então essa pequena modificação. E aí a gente já está cobrando o Dr. Renan. Ele, inclusive hoje, ele já me disse que está trabalhando nisso para mandar para cá, para a gente fazer essa modificação. Aí sim, fazendo essa modificação, a gente vai ter um decreto aí de regulamentação da lei para definir justamente essas pequenas questões, essa operação, né, da lei e ver se coloca aí adiante, né? Mas tá bom. Vereador Rodrigo. Obrigado, presidente. Boa tarde, Juliano, Stefano. Obrigado por terem vindo. Só para acrescentar, eu acompanho o trabalho deles há bastante tempo. Sempre a importância de formalizar a denúncia, né? Eu acompanhei algumas denúncias dessas que foram formalizadas junto à prefeitura e foram resolvidas. Nós temos um caso, não vou lembrar o nome do comércio, enfim, do estabelecimento, mas até bom não lembrar. Eu sei que ficava perto do Pilar e que ele tinha alvará de funcionamento e tudo, só que extrapolava. Ficava até 3, 4 horas da manhã com som alto e a vizinhança reclamou. Houve a denúncia formal, a prefeitura foi lá e acabou que o estabelecimento fechou, mudou de dono e mudou até a atuação deles lá. Ou seja, sempre que há a formalização da queixa, o resultado acontece. Nem sempre na velocidade que a gente deseja, claro, em razão da limitação de pessoal, a gente sabe disso, mas sempre que possível.
Há outro caso citado em relação ao parque de exposições, né? A gente sempre ouve essas reclamações que o vereador Marcelo citou. Os velhinhos do asilo, mas o asilo mesmo nunca reclamou. O asilo mesmo nunca mostrou-se incomodado com aquilo. Talvez até por bom senso, que outra pessoa aí, lida pelo vereador Marcelo, mostrou. A exposição é uma vez por ano. Dá para tolerar. Às vezes gera emprego, alguém vai lá, vende suas coisas por ocasião da exposição, gera renda para alguém que precisa. E a pessoa tolera. Mas o rotineiro, o frequente, né, todo final de semana, que aí passa a ser um incômodo. E lá no parque de exposição gera, às vezes, até doação para o próprio asilo. Sim, né? Alguns organizadores de eventos lá têm essa preocupação. Eu sei que vou incomodá-los. Então, deixa eu dar uma contrapartida em razão dessa perturbação que vamos provocar. Mas existe essa limitação, que o secretário Juliano citou e o Stefano confirmou, de horário de término dos eventos que lá são autorizados. Eu sempre vi essa preocupação parte do prefeito. Eu pessoalmente discordo dessa limitação de horário, porque acaba inviabilizando eventos de maior porte para a cidade. Mas, enquanto nós não temos um local mais adequado para isso, que fique limitado, então. E você limitar o horário de término, você compromete a renda de quem tem a praça de alimentação. E aí acaba inviabilizando, muitas vezes, um show maior, um show mais caro, um evento de maior porte. Mas eu sei que existe, dentro do planejamento da prefeitura, a construção de um espaço adequado para isso, né, no final do parque da cidade, exatamente para evitar a perturbação da zona urbana, da zona residencial, como é o caso do parque de exposição. Mas só para registrar isso, que a importância de formalizar a queixa por parte do cidadão, que conheço o trabalho de vocês, sei que, na medida do possível, vocês buscam resultados. Mas concordo que é interessante nós chamarmos o secretário Ricardo, do Meio Ambiente, para a gente até entender melhor qual é a forma de trabalho deles e até poder ajudar no que for possível. Só uma lembrança, com relação ao parque de exposição, existe um projeto já bem antigo, de permuta daquela área com outra para eles fazerem o parque de exposição fora do perímetro urbano da cidade. Só que existe uma grande resistência por parte do sindicato em sair daquela área. A prefeitura já propôs diversos outros terrenos para que eles possam lá fazer a sua sede, mas eles não se recusam. Vai chegar um momento que talvez a prefeitura, junto com o Ministério Público ou algum outro órgão, tenha que obrigar o sindicato a sair de lá. Mas a prefeitura sempre demonstrou uma sensibilidade com as pessoas vizinhas lá do sindicato para tentar diminuir ou coibir realmente os eventos lá prejudiciais à população lindeira ali. Com aquela reforma bonita que eles estão fazendo lá, agora provavelmente pelo menos mais uns 20 anos vão ficar. Né? Estão fazendo uma fachada bonita lá. Né? Enfim. Bom, acho que a Cilda não está aí, mas a gente deixa registrado que aí então a gente convida... Acho que seria interessante até convidar o Adilson, comandante da guarda, né? Ou o Pereira, para falar juntamente com o Ricardo e Pereira, né? Vamos deixar para o ano que vem, né? Porque praticamente também já estamos terminando o ano, né? E aí a gente deixa para o ano que vem, o início do ano que vem, a gente chama os dois para a gente bater um papinho sobre isso, né? Tá bom? Mais algum assunto, vereador? Mais alguma coisa? Só agradecer o convite. Infelizmente não deu para atender a contento, porque de fato não é da alçada da Secretaria de Finanças, mas estamos à disposição lá para qualquer indagação, qualquer questionamento. Não, mas é sempre bom vocês estarem aqui também, porque a gente conhece também um pouco mais do trabalho de vocês, né, e fica mais próximo. Tá bom. Bom, nada mais havendo a tratar, a gente agradece a presença dos convidados, né, o secretário Juliano e o Stefan, que é diretor lá do Departamento de Arrecadação, e a presença também do vereador Rodrigo. Nada mais havendo a tratar, a gente dá por encerrada essa reunião de comissão. Muito obrigado a todos.